Anjos e anjas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professora Cássia Oliveira fala com vocês mais uma vez. E neste vídeo, eu tenho uma intenção de problematizar acerca da psicologia da educação e da educação especial inclusiva, tá? Nessa perspectiva da psicologia, trazendo algumas reflexões sobre teóricos que ainda não conversamos com eles quando tratando da temática da psicologia da educação e pouco tratamos com eles quando nos referimos às pessoas público da educação especial, tá? E aí a gente vai trabalhar com Boaventura de Souza Santos e a gente traz algumas reflexões também da professora Vera Candô, que trabalha com a educação intercultural, professor Boaventura, que trabalha com as epistemologias do Sul, tá? O que são as epistemologias do Sul? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo das epistemologias do Sul? Epistemologias, saberes, né? Estudos de conhecimentos científicos outros, os que vêm do Sul, que não é necessariamente o Sul geográfico, mas um Sul que sofre um processo de exploração, que sofre um processo profundo de agressão de um norte, tá? De uma Europa que eurocentrada pensa um conhecimento racionalista moderno que o coloca como único conhecimento, como única referencialização de saber. E aí as epistemologias do Sul objetiva permitir que grupos sociais oprimidos representem o mundo como seu nos seus próprios termos, pois apenas desse modo serão capazes de o transformar de acordo com as suas próprias aspirações. Então, esses grupos oprimidos que sofrem esse processo brusco de negação, de exploração, de agressões, que é uma agressão histórica, dentro do campo epistemológico, dentro do campo de produção de conhecimento, dentro do campo de produção de saber, né, de elaboração de saber, e aí a gente vai para uma dimensão da cultura, um saber que é produzido num determinado lugar, um saber que é conhecido, um saber que é teórico, prático, um saber que pode ser científico, mas também é saber aquele que não é científico. E esses grupos eles passam a representar como seu, né, o mundo nos seus próprios termos, tá ok? De onde esses saberes emergem, os das epistemologias do Sul? Surgem das lutas sociais e políticas e não podem ser separadas dessas mesmas lutas. Então, é um saber prático de sofrimento psíquico, de sofrimento humanitário, de sofrimento coletivo, mas que este sofrimento está imbuído de luta, de resistência, de força, tá? Luta de uma coletividade também. Então eu tenho luta eu tenho a dimensão da luta e eu tenho a dimensão de uma postura política, de uma coletividade, tá? E essa dinâmica é a própria produção de conhecimento. E que esses saberes são compõem também as epistemologias do Sul. Esse saber é interessado em formular alternativas epistemológicas que possam fortalecer as lutas contra uma tríade que é bastante demarcada nessa configuração do Estado moderno, que se sustenta em três pilares fundamentais: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. O capitalismo, que faz a sua expansão selvagem, o colonialismo, que faz a invasão territorial e corporal de grupos humanos que estão nesses outros territórios, e o patriarcado nessa imposição de uma relação hierárquica, rígida, que nega subjetividades humanas de gênero, que nega a mulher nesse contexto. Ah,
é interessante a gente pensar também que as epistemologias do Sul veem o conhecimento, o saber de uma maneira, de forma plural, que não está orientada por uma única perspectiva de saber e de conhecer e de operacionalizar esse saber. Então, do ponto de vista das epistemologias do Sul, a diversidade não é uma questão. A diversidade não é um problema. A diversidade não traz o medo, a insegurança que a racionalidade científica moderna prevê ou concebe, tá? Por quê? Porque a diversidade, por conseguinte, as diferenças que constituem essa diversidade, a- permitem as várias formas de experienciar a diversidade. Então, as diferenças que são constitutivas de um campo chamado diversidade permite a experimentação, a experiencialização ah, das várias formas de ser, das várias formas de existir, de várias formas de pensar, de várias formas de compreender o mundo, de compreender uma dada realidade, as várias formas de eu me compreender no mundo, as várias formas de eu entender a funcionalidade dessa taça, as várias formas de eu compreender como eu posso me apropriar dessa taça e para que ela serve. Qual é a objetividade dela? No que ela pode, né, trazer? Que significado ela me traz? Então, eu tenho a possibilidade de experienciar várias maneiras de existir, várias maneiras de ser, várias maneiras de pensar. Dessa forma, dentro das epistemologias do Sul, eu tenho, gente, um pensamento alternativo de alternativas. Então, isso é muito rico, isso é muito profundo. Eu não tenho um pensamento único, unilinear, linear, rígido, mas eu tenho pensamento alternativo de várias alternativas de existir e de ser e de compreender o mundo, tá? Deixar isso implica eu compreender essa diversidade e eu compreender as diferenças que constituem essa diversidade e eu compreender que eu tenho múltiplas percepções de uma mesma realidade, me permite, enquanto ser humano, enquanto educadora, enquanto educadora, enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, a deixar a minha zona de conforto, tá? A deixar a minha zona de conforto de ver uma realidade a partir apenas da minha lente teórica e da minha posição social, histórica e cultural no mundo, né? Então, deixar nossa zona de conforto significa considerar que aquilo que vemos é parte integrante de um contexto mais amplo, que inclui aquilo que não se vê nem se entende pela minha perspectiva, tá? Mas que outros veem e outros entendem a partir da sua perspectiva. Aqui eu tenho um exemplo bem rapidinho que o Freire assinalou no seu livro Pedagogia da Autonomia, de que uma criança indígena foi chamada a atenção numa determinada escola e essa criança abaixou a cabeça. E ela não olhava para os adultos. E os adultos chamando a atenção dela: olha para mim, menino, você está faltando com respeito. Olha para mim, menino, você falta com respeito. E a criança baixava a cabeça e não olhava nos olhos da professora, da pedagoga e da diretora. E aí os familiares dessa criança foram chamados à escola e a mãe dessa criança disse: bem, na nossa comunidade, na nossa etnia, é falta de respeito a criança olhar nos nossos olhos quando ela pratica algo de errado. Então vejam, gente, que aquilo que estava sendo significado pela escola, no exemplo do Paulo Freire, era uma referencialização, era uma compreensão de relação de respeito e de autoridade que pode até ter extrapolado para o autoritarismo. Mas haviam outras representações de respeito para além daquela que fora colocada pela escola aqui, só para a gente colocar a nível de experiência, de exemplo.
tá? Então, eu preciso deixar minha zona de conforto e entender que eu tenho outros olhares, outras perspectivas, outras formas de eu experimentar esse mundo, eu viver esse mundo e eu compreender esse mundo, essa existência, as experiências. Boaventura fala para gente que a forma mais perversa de condenar ao exilado a diversidade, de condenar ao exílio a diversidade, é considerar que ela só se sente bem em nossa casa. Isso aqui é um pensamento análogo que ele traz para a gente, que a gente pode transpor para a nossa clínica, que a gente pode transpor para a escola e pensar especialmente na educação especial inclusiva. A forma mais perversa de condenar ao exílio a diversidade, por consequentemente, os diferentes que constituem essa diversidade, é considerar que esses diferentes que constituem essa diversidade só se sentem bem na nossa casa, só se sentem bem a partir do meu referencial epistemológico, só se sentem bem a partir do meu método educativo, só se sentem bem a partir de uma tendência teórica da pedagogia que eu estabeleço como a tendência. Só se sentem bem a partir de uma abordagem da psicologia que eu adoto para ler aquela realidade, aquele fenômeno, aquela situação, para ler essa diversidade. Isso é muito cruel, porque eu não estou partindo do outro, eu não estou partindo da demanda do outro, desse outro que é o diferente que agrega as diversidades, tá? Então eu preciso sair da minha zona de conforto para tentar ler uma determinada realidade pedagógica, psicológica, educativa e inclusiva a partir da demanda que o outro me traz. Eu preciso olhar e exercer uma escuta sensível para a demanda do outro. Lembremos aqui a escuta sensível que está para além do que os órgãos do sentido podem me anunciar. Aquela escuta do silêncio, a escuta de uma expressão corporal, a escuta daquilo que não foi verbalizado, que não foi falado, mas que está numa entrelinha de um corpo que grita, que anuncia, que comunica, tá? Que se expressa, que sofre, que se alegra. Um corpo que sente, gente, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado de não colocar os nossos alunos, e aí os nossos meninos e as nossas meninas da educação especial, numa casa comum, numa casa rígida, numa casa em que ele não seja compreendido na sua expressão de ser e de existir. Então, eu preciso trabalhar essa sensibilidade no meu olhar, na minha escuta e nas minhas práticas educativas propriamente. E isso eu faço uma extensão para a minha clínica, e disso eu faço uma extensão para as minhas relações mais amplas, tá? Um determinado sistema de conhecimento é hegemônico na medida em que omite convincentemente o desconhecido ou os desconhecimentos com os quais convive ou gera. Então, se aquilo que eu não conheço, tá? Se um saber que eu não conheço, ele é negado veementemente, eu faço a negação dele a partir do meu referencial epistemológico, eu estou sendo perverso na minha atividade educativa, na minha atividade de educação especial inclusiva, na minha atividade da psicologia propriamente, tá? É muito importante eu compreender, gente, isso é muito importante, que o diferente não tem uma relação direta com as desigualdades. O diferente não tem a ver com desigualdades, o diferente tem a ver com a diversidade. Ele é uma parte constitutiva da diversidade. Então, eu não posso associar o diferente às desigualdades. Assim, eu preciso acolher todos aqueles que chegam ao espaço educativo, tá? E eu preciso compreender também que a igualdade é que tem a ver com as desigualdades. Então, eu preciso fazer uma promoção de uma educação que agregue a diversidade e as diferenças e os diferentes, e eu tenho que lutar para a supressão
tá? Das práticas de desigualdades tão presentes na escola. E a gente finaliza aqui com a expressão de Kandor. A educação intercultural que ela desenvolve no grupo de pesquisa dela parte da afirmação da diferença como riqueza, tá? Beijinho para todos nós.